Josué capítulo 1, versículo de número 2 a seguir. É uma palavra breve que o Senhor tem colocado ao meu coração, mas eu quero ministrar o seu coração nesta noite. Glória a Deus. Nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 9. Então acompanhe comigo, tá bom? Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão. Tu e todo este povo, a terra em que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, para o vosso limites. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi aos teus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Desde dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele, de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você pode levantar a tua mão e dar glória a Deus? Olha para o teu irmão, diga para ele: nós estamos vivendo o reino de Deus. O reino de Deus está em movimento. Diga aí, irmão. Diga assim, ó: o reino de Deus está em movimento. Faz assim com a sua mão, ó: o reino de Deus está em movimento. Então olha para a pessoa e diz assim: então tenha ânimo, irmão. Amém? Podeis sentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Meus queridos, Mateus capítulo 6, verso 10 é o tema do nosso ano. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. É um convite de Deus para nós convocarmos o domínio de Deus sobre nós. Venha o teu reino. Venha o reino de Deus sobre nós. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo de número 14, versículo 17, diz que o reino de Deus, ele não é comida, o reino de Deus não é bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós precisamos ter essa compreensão, para que possamos então viver o reino de Deus na sua totalidade na nossa vida. O reino de Deus, ele é grandioso, porque ele é o governo de Deus sobre a nossa vida. O reino de Deus é que nos governa, é o reino de Deus que nos dita aonde vamos chegar, o que vamos alcançar, o que Deus tem para nós. E isso é de suma importância para nós. Quando a gente abre o livro de Josué, no capítulo 1, há promessas de Deus, há palavras de ânimo para Josué, diante de uma circunstância que aos olhos humanos era impossível. Aquele que era o líder estava morto. Então Deus chama um homem
a qual, olhando para esse homem, ele mesmo não via condições para dar continuidade àquilo que Deus havia feito através de Moisés. E lhe faltou o ânimo, lhe faltou a vontade de prosseguir, a vontade de caminhar, a vontade de ir um pouco mais além. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, o próprio Deus vem a Josué para animá-lo. E por várias vezes Deus vai falar com Josué. Quando nós colocamos no coração este ano, amado, preste bem atenção nisso aqui. Quando nós colocamos este ano, esta frase, venha o teu reino, não é uma frase bonita. Não é uma frase, apenas uma frase para nos motivar. É uma frase para você clamar no âmbito da espiritualidade da sua vida. Que nós não podemos viver sobre o domínio de nenhum outro reino, a não ser do reino de Deus. Nada pode dominar a sua vida dentro da sua casa. Que venha o reino de Deus na sua casa. Não é uma frase bonita, é um grito de guerra. Amém, irmão? Diga comigo, não é uma frase bonita, é um grito de guerra. Que venha o reino de Deus dentro da sua casa, que venha o reino de Deus dentro da sua família. Para vir o reino de Deus na nossa casa, nós precisamos dar alguns passos, a qual o próprio Deus orienta Josué. O governo de Deus, a autoridade de Deus. Deus deu uma promessa, porque Deus vai dizer para Josué: olha, Josué, assim como eu prometi aos vossos pais. Não é porque nós temos uma promessa, ou porque estamos dentro da casa de Deus, ou porque que somos crentes, é que as promessas de Deus irão cumprir na nossa vida. As promessas de Deus irão cumprir na nossa vida se nós entendermos esse domínio de Deus sobre a nossa vida. Que Ele venha dominar todas as áreas da nossa vida. E para isso, nós precisamos de ânimo. Nós precisamos de ânimo. Amém, amado? Para que nós possamos esse ano viver este reino de Deus na nossa vida. Esse governo de Deus. Quem está entendendo? Diga amém, amado. Eu sei que hoje aqui, talvez nós estamos enfrentando diversos problemas. Talvez alguém aqui entre nós hoje está lutando contra a enfermidade. Tem alguém enfermo aqui, irmão? Que você está passando por uma enfermidade? Que você vem lutando com uma enfermidade? Pode levantar a tua mão? Levante a tua mão, deixa eu ver. Levante a mão mais alta, irmão. Você está lutando com a enfermidade. Um irmão do seu lado põe a mão dele e fala assim: venha o teu reino sobre você, venha a saúde sobre você. Nós precisamos de entender isso, amado, que o reino de Deus, ele é saúde. Também há muitas vezes na nossa vida alguém aqui que não está lutando. A saúde física está boa, mas a saúde emocional está comprometida. Parece que as coisas não dão certo, parece que tudo está dando errado. As emoções não se alinham, você não se alegra, você é uma alegria passageira, é uma luta constante, matando um leão hoje, deixando dois amarrados para matar amanhã. Tem alguém vivendo isso aqui, irmão? Pode levantar a mão, você está na casa de Deus. Tem, irmão? Tem ou não? Põe a mão no teu irmão e fala: o reino de Deus vai vir sobre a tua vida, em nome de Jesus. Talvez tenha alguém aqui nesta noite, irmão, lutando contra as finanças. Sabe, irmão, nada sobra. Sabe, é uma luta, uma dificuldade. Entra de um lado, sai do outro. Parece que tem um ralo, vai tudo embora. E parece que nada dá certo. Você não projeta, você sonha. Você quer fazer uma viagem, você quer fazer, nada dá certo. Tem alguém vivendo assim, isso aqui, irmão? Tem ou não? Com problema financeiro? Tem ou não? Irmão, não tem ninguém com problema financeiro nessa igreja. Ó, que bênção, irmão. Cadê os diáconos? Pega a salva lá, irmão. Vamos tirar uma oferta aqui, porque nessa igreja não tem ninguém passando com problema financeiro. Põe a mão no teu irmão e fala assim: Deus vai visitar as suas finanças esse ano. Venha o reino de Deus sobre nós, amados. Mas talvez tenha alguém aqui entre nós nesta noite, irmão, lutando com o seu casamento,
com a sua vida conjugal, com a sua vida de intimidade, de vida na conjugalidade do casal, vivendo lutas. Talvez você esteja vivendo assim. E nós precisamos crer que o reino de Deus, ele vai vir sobre nós, irmão. Mas eu quero te liberar uma palavra nesta noite. Mas o Espírito Santo de Deus trouxe você hoje aqui para dizer para você uma palavra. E a palavra para você nesta noite é essa: levanta, levanta, levanta. Pode ir levantando a mão, já glorificando, irmão. Levanta-te, levanta-te. Josué, eu sou contigo, assim como eu fui com Moisés. Levanta-te, Josué. Deus tem promessa, mas você precisa se levantar. Haja ânimo em você. Talvez nós não estamos alcançando um milagre. Parece que tudo dá errado, porque a gente está prostrado. O reino de Deus já veio sobre nós, irmão. Você crê que o reino de Deus já veio sobre a tua vida? Amém, amado? Então levanta-te. Toma posição. Muitas vezes nós estamos vivendo uma letargia espiritual, irmão. A gente está vendo as coisas, está tudo errado e a gente está calado. Parece que nada está dando certo, você fica calado. É assim mesmo. Põe a mão no teu irmão e fala: não é assim mesmo não, irmão. Não é assim não. Deus não quer isso para você. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua casa. Levanta-te. Deus tem para você a vitória. Você está vivendo o reino de Deus. Irmão, eu estou tão confiante este ano, irmão, que portas vão se abrir. Aleluia. Que milagres vão acontecer. Que algo sobrenatural vai acontecer. Eu vinha conversando isso com a Márcia no carro hoje. E a gente conversando sobre as palavras que foi pregada lá, o que ela ouviu uma missionária falando. E a gente conversando. E dentro do meu coração, lembrando da palavra que Deus havia já me dado para pregar. E eu crendo, irmão, eu posso ver Deus agindo em nosso favor. Mas nós não podemos ficar parados. Levanta, irmão. Levanta, levanta diante de Deus, levanta, porque o Senhor é conosco. O reino de Deus, irmão, não foi feito para a gente prostrada. Eu vou repetir: o reino de Deus não foi feito para a gente prostrada, mas foi feito para a gente que tem coragem de se posicionar, gente que tem coragem de estar de pé. Deus está dizendo para Josué: Josué, eu sou contigo, Josué. Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Josué, os limites que eu tenho para você vai de um lado para o outro, vai do nascente do sol ao poente do sol, vai da terra dos heteus à terra dos jebuseus. Eu tenho para você algo grande. Levanta-te, Josué. Deus está falando com você nesta noite, minha irmã. Deus está falando com você, meu irmão. Não aceite essa enfermidade. Não aceite áreas da sua vida prostrada. Levante-se daqui hoje dizendo: Satanás, você perdeu. Hoje eu me coloco de pé diante da tua presença e digo para você: Satanás, em nome de Jesus, saia da minha vida, saia das minhas finanças, saia da minha casa, saia. Oh, aleluia. Posicionamento. Se nós não nos posicionarmos, a gente vai tocando a vida. O casamento vai acabando, as finanças não dão certo. Aleluia. Deus precisa que nós nos posicionemos em fé. Fé, irmão, não é ter. Fé é acreditar que Deus faz. Eu vou repetir: fé não é ter, é acreditar que Deus faz. Você crê que Deus faz milagre, irmão? Dá uma olhadinha para o seu irmão e fala: então posiciona, rapaz. O teu Deus é o Deus de todas as coisas, irmão. Descansa o seu coração, Deus vai fazer. Aleluia. Deus está dizendo para você esta noite: ei, tem bom ânimo. Ei, sou contigo. Aleluia. Dá uma olhada para o seu pé. Dá uma olhada para o seu pé aí. Dá uma olhada para o seu pé, irmão. Levanta ele assim, olha para ele, ó.
bota o pé assim, olha para o seu pé, irmão, dá uma olhada para ele. Olha para o teu pé e fala para ele: aonde eu colocar a planta deste pé, Deus vai me entregar. Aonde eu colocar a planta deste pé, o Senhor vai me entregar. Porque Ele promete para você esta noite: tenha posicionamento. Levante a tua mão, tenha posicionamento. Aonde você colocar a planta do seu pé, eu tenho te dado. Quem crê, irmão? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Ora mande cora baixará de comahai. Deus vai levantar, irmão, portas abertas para você. Ah, pastor, eu ganho pouco. Posicione, meu irmão. Ah, eu ganho um salário. Quanto você quer ganhar? Eu quero ganhar 5. Então posicione. Posicione, porque Deus vai entregar na tua mão. Ah, pastor, mas irmão, você é filho de Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: tu é filho, meu irmão. Posiciona, tenha posicionamento. Né? Parece que a gente vai se acostumando com come hoje, come amanhã. Come hoje, come amanhã. Tem um carro velho, tá bom. Olha para o teu irmão e fala: Deus não quer te ver de carro velho, meu irmão. Deus quer te dar um novo. O pastor Fábio esses dias bateu num cachorro aqui. O carro dele deu perca total. Seguradora hoje é complicado, né? Mas ele não tinha terminado de pagar o carro. A seguradora pagou o carro para ele. Perca total, mas aonde? Bateu um cachorro aqui, quebrou uma peça lá. É muito melhor para a seguradora pegar o carro batido. Olha, irmão, como é que nós estamos. Vender para uma empresa de leilões. O cara ganha dinheiro, a seguradora ganha dinheiro. E é melhor pagar o carro do que recuperar a peça. Por quê? Porque para recuperar para o proprietário, tem que colocar a peça original. Para fazer um paralelo já não pode. Mas o cara que compra para vender, ele pode pegar esse carro e colocar uma peça paralela e vender para você. Olha como é que nós estamos. O Fábio, coitado, foi, depois de pagar o carro, sobrou para ele lá 35 mil. Falei: pastor, como é que eu faço agora? Eu preciso comprar um carro. Eu falei: vamos orar, meu filho. Eu falei para ele assim, ó. E por isso que é bom, irmão, você sentar para conversar. Não vai fazendo as coisas de qualquer jeito não, irmão. Pegue conselho. Conselho com quem sabe. Não precisa ser eu, pode ser outra pessoa. Para que Deus oriente você, porque Deus é contigo, meu irmão. Você vai fazendo do seu jeitão, só levando pancada. Olha para o teu irmão do seu lado e fala: você levou muita pancada? Pede conselho. Eu falei: Fábio, vamos fazer o seguinte. Vamos lá no Cicobi, a igreja tem conta lá. Vamos abrir uma conta para você. Você vai fazer um seguro. Você vai fazer um consórcio. Você vai fazer 2 consórcios de 50 mil. Vamos comprar um carro para você de 100 mil. Ele falou: pastor, não dou conta. Eu falei: dá. Vamos fazer um consórcio. Ah, consórcio vai demorar, preciso do carro. Rapaz, vamos fazer um consórcio. Você faz um consórcio de 50 mil. Pega 10% da carta de 50 mil de lance. Pega os 35 mil, divide em 2 das 2 cartas. Você tem 100 mil. Ah, mas isso vai demorar. Eu falei: não, vamos lá. Fez o consórcio. Pá. Eu falei para ele assim, ó: vamos orar agora. Pega aqui na minha mão, vamos orar. Irmão, oramos. Na primeira oportunidade o consórcio dele saiu. Irmão. Comprou um Corolla agora 2023. Está andando com Corolla zerinha aí, irmão. Comprou de uma mulher. O Corolla 2023 tem 47 mil quilômetros rodados. Fala para o teu irmão assim: posicione, irmão. Ele pagava no outro carro R$1.600 de parcela. Agora ele vai pagar de consórcio R$800. Deus tem milagre para a sua vida, irmão. Você precisa acreditar. Entra pela porta. Venha o domínio de Deus sobre a tua vida. Venha o teu reino. Por isso que Deus disse: Josué, levanta-te, rapaz. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo.
E eu te digo aqui nesta noite, irmão, assim como o Senhor é com Moisés, assim como o Senhor é conosco, Ele é contigo. O milagre vai chegar na tua vida, o milagre vai chegar na tua casa. Creia, levanta-te. Então eu coloco aqui, o reino de Deus, o reino de Deus, quando ele chega, ele chega para nos levantar do chão. Deus não quer te ver prostrado. O reino de Deus chegou na minha casa, Ele quer nos levantar do chão. Deus vai dizer para Josué: levanta-te agora. E muitas vezes a gente não está no chão porque a gente pecou. A gente não está no chão porque a gente errou. A gente não está no chão porque a gente apenas cansou. Porque deixamos de crer. Tem gente prostrada, não é por causa do pecado, não é porque pecou, é porque deixou de acreditar. Deixou de crer que Deus abre porta. Deixou de crer que Deus faz milagre. Deixou de acreditar que Deus ainda opera grandemente na sua vida. Você tem a promessa, mas não crê mais. Cansou. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para te dar ânimo. E o que eu preciso, pastor? Só se levantar. Só se levantar. A palavra de Deus para você nesta noite é: levante-se. Eu vou repetir, a palavra de Deus para você nesta noite é: levante-se, levante-se, levante-se. Deus procura gente posicionada. Segunda coisa que eu vejo nesse texto: o reino de Deus é um ambiente que traz para nós, aonde ele chega, três elementos. Três elementos, quais são eles? Diga comigo: justiça, paz e alegria. Quem quer essas três coisas? Diga amém. O reino de Deus, ele traz isso para nós. Por isso que Paulo vai dizer que ele não é comida e não é bebida. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas ele é justiça, ele é paz, ele é alegria. Então Deus tem para você este ano, amado, Ele tem justiça para a sua vida. Não haverá injustiça nas tuas coisas, não haverá injustiça na tua casa. As portas irão se abrir, você viverá em paz, e a alegria dominará a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Mas para isso nós precisamos nos levantar. O reino de Deus, amado, ele independe do exame médico. O reino de Deus, ele independe do salário que você ganha. O reino de Deus independe do saldo bancário que você tem. O reino de Deus independe do outro, de você esperar no outro. É o próprio Deus. Deus olhou para Josué e disse: Josué, levanta, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Você crê nessa promessa? Amém, amado? Então viva isso, levante-se. Ele tem justiça para você, ele tem alegria para a tua vida. O reino de Deus não é guerra, é paz. O reino de Deus é um ambiente de paz. O reino de Deus, ele governa o nosso interior, independente do caos que está lá fora. Independente do caos que está lá fora. A gente olha para o nosso cenário brasileiro, cenário econômico, nada vai dar certo, irmão. Meu Deus, o que vai sobrar? Mas dentro de nós, o reino de Deus governa. Dentro de nós, a paz. Dentro de nós, a convicção: Deus é comigo. Ele me fez uma promessa: aonde eu colocar a planta do meu pé, Ele vai me dar. Aonde Ele abrir a porta para mim, eu vou passar. Assim como o Senhor foi com Josué, Ele é conosco aqui esta noite, irmão. Então posicione, tome posicionamento. Terceira coisa que eu aprendo: o reino de Deus, ele é o gerador de ânimo contínuo dentro da nossa vida. Porque Deus vai olhar para Josué e dizer assim: não temas. Sabe quantas vezes Deus fala ali de Josué 1:9? Quantas vezes Josué recebe essa palavra? 6 vezes. Não temas, não temas, sou contigo. Não temas, não temas, sou contigo. Verbos e advérbios. Não tema, Josué. Não te espante.
Eu sou contigo. O reino de Deus é para nós ânimo para nós continuar. Então eu quero que você saia daqui nesta noite, irmão, tendo esse ânimo. É lógico que a estrada com Deus, ela não é fácil. A caminhada com Deus não é flores. Muitas vezes não é fácil mesmo. Muitas vezes Deus nos leva aos processos da vida. Mas Deus não prometeu para nós isenção de processo. Mas o que Ele prometeu? Companhia constante. Aleluia. Ele prometeu companhia constante. Dá uma olhadinha para o irmão e fala assim: você não está só. Você não está sozinho. Nessa enfermidade você não está só. Nesta crise você não está só. Deus está contigo. Ele vai abrir a porta, Ele vai operar o milagre. Ele está contigo. Eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Não temas, eu estou contigo. Eu estou contigo, eu estou contigo. Ânimo, ânimo. Ânimo não é ausência de medo. Ânimo não é ausência de medo. Ânimo é a convicção de que temos uma companhia em meio ao medo. Em meio à dificuldade, nós temos a convicção de que Deus é conosco. Que Deus opera um milagre. Que Deus opera um milagre quando nós não temos humanamente nenhuma razão para mais entender que nós podemos fazer alguma coisa. Esses dias eu ouvi uma história, um relato verídico. Aqui na nossa região nós não temos esta igreja, a Igreja Brasil para Cristo. Essa igreja nasceu por um irmão que foi diácono da nossa igreja, lá em São Paulo, Manuel de Melo. E esse homem era muito usado por Deus em dons e maravilhas. Nasceu junto quase com a Deus e Amor, Davi Miranda e Manuel Melo. E ele fazia muitas cruzadas pelo Brasil e pelo mundo. E ele foi à Colômbia fazer uma cruzada. Pegou um avião em São Paulo para descer em Cúcuta. E quando o avião foi aterrissando, próximo já de aterrissar, um dos motores do avião parou, da VASP. Parou, virou aquele desespero, máscara caindo, todo mundo desesperado. Olha a convicção, irmão. E o piloto dizendo que todos se assentassem, porque talvez haveria uma queda. E ele estava bem próximo à aeromoça, já próximo da porta. Ele soltou do cinto, a moça gritou com ele para ele assentar. Ele disse: calma, moça. Ele se colocou de pé e deu um grito para todo mundo. O grito dele foi esse: eu sou Manuel de Melo, servo do Deus Altíssimo. E Ele me trouxe aqui para fazer uma cruzada, para a alma se render aos pés de Cristo. Por isso eu não vou morrer. Ele me disse que eu não vou morrer. Prestem todos atenção. Creiam, porque Deus vai nos dar vida. Creiam que Deus vai nos dar vida. E todos começaram a glorificar a Deus dentro do avião. O motor que estava pegando fogo apagou o fogo e voltou a funcionar. Você crê nisso ou não, irmão? Ou seja, não acredita mais em milagre? Olha para o teu irmão e fala: se Deus faz um motor pegando fogo a funcionar, o que é o seu problema para Ele? Tenha ânimo. Aleluia. O que é a tua enfermidade para Ele? Nada. Ele é a nossa companhia. 1000 cairão à sua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não será abalado em nome de Jesus. Tenha ânimo. Ânimo. O reino de Deus nos traz ânimo para continuar crendo que Ele vai fazer o milagre. Então continue orando, continue vindo à igreja, continue crendo, continue caminhando, continue, porque o Senhor é conosco e o reino dele é chegado. É chegado. E por último, amado, o reino de Deus, ele é para nós garantia de vitória.
Não é que nós teremos vitória, as vitórias já é nossa. Não é uma possibilidade, é uma garantia. Deus não estava dizendo para Josué: olha Josué, ó, levanta-te e talvez eu vou te dar vitória. Não, Deus diz assim: Josué, levanta, porque a terra que está na sua frente eu tenho te entregado. Agora tem condição. Aqui é que mora o segredo. Quando o Walter leu aqui o texto de Provérbios, dizendo assim: torre forte é o Senhor. Amém? Quem é que corre para lá? Lembra, irmão? Quem é que corre para o nome do Senhor como torre forte? Quem é? Quem é, irmão? Quando todo mundo diga comigo: o justo. Não adianta você falar em nome de Deus se você não é justo. Ah, eu sou da igreja Assembleia de Deus. E daí? E daí, irmão? Quarta-feira passada, quem estava no culto aqui, diga amém. Pouquinha gente, porque estava chovendo. Eu trouxe uma palavra aqui, quem lembra? Fã ou discípulo? Olha para o teu irmão e fala assim: você é fã de Jesus ou discípulo? Porque nós vivemos uma geração de fãs. Estão atrás de Jesus porque é bom ser crente, é bom ser evangélico. Não, Jesus não quer fã, Jesus quer discípulo. E aí Deus olha para Josué e diz assim: Josué, ó, eu vou te entregar tudo, ser forte e corajoso, versículo 6. Porque tudo farás este povo herdar a terra que eu tenho jurado aos seus pais. Aí começa, ó, tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado. Não é forte e corajoso para enfrentar a adversidade, porque você não enfrenta a adversidade, quem enfrenta é Deus. Amém, querido? Agora o que eu faço? Eu só faço o seguinte, ó, para teres o cuidado de fazer segundo tudo que está na lei de Moisés. A vitória vem sobre a nossa vida, irmão, quando a gente guarda a palavra, quando a gente vive a palavra, quando a gente pratica a palavra. Deus está de olho em você, meu irmão. Deus está de olho em você para mudar a sua história, para mudar o quadro da sua vida. Mas você está vivendo a palavra? Ou você é apenas fã de Jesus? Frequentador de igreja? Por isso que a sua vida não muda, por isso que a vitória não vem. Deus está olhando para você e dizendo assim: cumpra a minha palavra na tua vida, me obedeça. E Deus vai dizendo assim, ó, tão somente cumpra a minha lei. E aí ele continua no versículo 8: não cesse de falar do livro, não cesse de falar, medita nela de dia e de noite. Se você aproximar da palavra, se você viver a palavra, Deus vai mudar a sua história em nome de Jesus. Nós precisamos crer nisso, irmão. E aí Deus vai terminando a sua palavra dizendo assim: não temas, não temas, não temas, não temas, Josué. Ser forte e corajoso. E repete: não temas, nem te espante, porque eu, o Senhor, oh aleluia, sou o teu Deus, e estou contigo, e estou contigo por onde quer que andares. Você não precisa de ninguém para te defender. Se você guardar a lei do Senhor, Ele vai te guardar. Se você guardar a lei do Senhor na faculdade, se você guardar a lei do Senhor no trabalho, se você guardar a lei do Senhor nos seus negócios, Deus vai te defender. E tem uma coisa, irmão: ninguém perde por andar com Deus, e ninguém consegue vencer Deus. O próprio Deus diz: operando eu,
Operando eu, quem impedirá? Eu movendo a minha mão, quem é que vai dizer, para com essa mão? A mão de Deus é sobre a tua vida. Você pode dizer amém, amado? Você pode glorificar ao Senhor? Que nós possamos viver isso, irmão. Então, primeiro passo para a gente viver o reino de Deus na nossa vida. O reino de Deus, Ele quer nos levantar do chão. Cadê o instrumental? O reino de Deus quer nos levantar do chão. Você crê nisso, amado? Então pega na mão do teu irmão e fala para ele assim, ó, levanta. Põe ele de pé, irmão. Pega na mão do seu irmão aí, já levanta ele assim, ó. Pega ele pela mão, você fala, levanta. Levanta. O reino de Deus veio para te levantar do chão. Eu não sei qual é o chão que você está, mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer, eu vou levantar você. Você crê nisso, amém, amado? É uma palavra de ânimo para você hoje, amados. Segunda coisa, Deus quer nos levantar do chão. Segunda coisa que Deus quer fazer, o reino de Deus não é falta de paz, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Dá um sorriso para o seu irmão e fala, sabe por que eu estou rindo, irmão? É porque lá em casa chegou a alegria. Dá um sorriso para o teu irmão, irmão. Dá um sorrisão para ele e fala assim, ó, lá virou negócio lá em casa. Tá? Lá a coisa mudou lá em casa, irmão. Tá tão bom que eu vou chamar você para comer um churrasco lá em casa. E vai ser picanha, viu, irmão? Não é abóbora, não, é picanha. Porque chegou Deus lá, irmão. O reino de Deus chegou na tua casa. Terceira coisa que nós pegamos, o reino de Deus gera ânimo. Por quê? Olha para o teu irmão e fala assim, porque você não está sozinho. Porque você não está sozinho. Você tem a companhia. O Senhor dos Exércitos é contigo. Nem aonde você colocar a planta do teu pé, Deus vai te entregar em nome de Jesus. E terceiro e quarta coisa, nós temos a garantia da vitória. Qual que é a garantia? Pega a sua Bíblia assim, levanta ela para o céu, ó. Levanta ela para o céu, fala, está aqui a garantia. Se eu obedecer, a vitória é minha. Fica com ela para cima assim, ó. Se eu ouvir essa palavra, a vitória é minha. A vitória é minha, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. É a garantia de Deus para nós. Quem vive debaixo da graça de Deus, quem vive debaixo do reino de Deus, não passa pela luta eterna. A luta tem começo, mas tem fim. Amém, irmão? É impossível um crente viver uma luta que não acaba. Uma luta que não acaba tem uma coisa errada. Ela pode começar, mas ela tem fim. Olha para o teu irmão e fala, esse ano ela acaba. Esse ano ela acaba. Lá a coisa muda lá em casa. Amém? Vai mudar. A coisa vai florescer. Viu, Jaine? Acabou. Olha para Giovana e fala, acabou, Giovana. Vai ter picanha lá em casa. Você vai comer lá em casa picanha. E nobre ainda. Não é aquela picanha dura não, é a nobre. Está entendendo, irmão? Porque Deus tem isso para nós, irmão. Vamos louvar o Senhor com alegria. Depois eu quero orar por você. Tenha ânimo. Deus tem vitória para a tua vida.